Boa noite a todos. Boa noite, que alegria ver vocês. Estou muito feliz com todos vocês aqui. Muito obrigada por vocês estarem, por nós estudarmos, por nós estarmos juntos para trabalhar. Isso é muito bom. Muito obrigado pela presença amiga. Essa primeira parte, ela é muito importante, porque vocês podem perguntar aquilo que vocês gostariam de saber. Se vocês não tiverem pergunta, então eu passarei para explicações, da aula de hoje. Alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa que gostaria de perguntar sobre a mediunidade? Porque nosso tema vai ser sempre o desenvolvimento da mediunidade e a doutrina dos espíritos. Alguém tem algo para perguntar? Eu adoro vocês, porque vocês são maravilhosas. Quase ninguém pergunta. Mas quando alguém pergunta, é bom porque sempre a dificuldade de uma será a dificuldade de outras. Então, enquanto vocês não me perguntam, vamos falar aquilo que é importante. A doutrina dos espíritos, ela nos traz um conhecimento muito importante, fundamental, básico para nossas vidas. Quando a doutrina, ela vem e fala da reencarnação, da vida após a morte, é algo ainda muito desconhecido, embora o tema seja falado, mas ele é desconhecido. A reencarnação, quando nós retornamos à pátria espiritual e saímos daqui sem cumprir as nossas metas, sem ter realizado o que deveríamos ter realizado, ao chegar no mundo dos espíritos, nós então passaremos um tempo nos preparando para retornar, para fazer aquilo que não fizemos, que não foi cumprido, que não foi feito. Então, nós retornaremos em 20 anos, 30, 50, até 100. Mas nós não ficamos muito tempo lá, porque nós temos essa oportunidade reencarnatória de evolução. E para voltar aqui, para errarmos menos, para tirarmos 10 no processo reencarnatório, nós trazemos algo de potencial que é chamado de mediunidade. A vidência, a percepção, seja toda essa grandiosidade da nossa alma, que num conjunto nós colocamos no nome de mediunidade. O que ela poderá ser útil para mim no meu processo reencarnatório? Primeiro, eu tenho o meu anjo guardião. Esse espírito, meu guardião, é um espírito da minha família, de escola, de autoconhecimento, que se preparou por sucessivas e sucessivas reencarnações e vem agora me orientar, me ajudar, me esclarecer para que a minha missão reencarnatória na Terra seja a melhor. Então, todas as pessoas na Terra, todas, nascerão com o seu anjo guardião. Todas. Isso faz parte de uma programação espiritual do desenvolvimento e aprimoramento dos espíritos. Então, nós viemos com a mediunidade e o anjo guardião. E com essa nossa mediunidade, nos faz o quê? Eu posso ter uma visão mais clara do acontecimento, da dificuldade, dos problemas, da dor, da doença, da enfermidade. Todo esse aparato que nós vemos todos os dias, todas as horas, em todas as oportunidades de fala, a gente vê, em ordem geral, a dor e o sofrimento.
A mediunidade, ela vem em encontro da dor e do sofrimento. A mediunidade é luz. A mediunidade é luz. A mediunidade é a esperança. A mediunidade é um meio de vencer com êxito as dificuldades. Isso que precisa ser bem entendido para nós que estudamos a doutrina dos espíritos. Porque existem alguns pontos que não ficaram bem esclarecidos, ou as pessoas antigas não souberam esclarecer. Primeiro, todo espírita precisa fazer a caridade. Isso aí foi assim um básico, foi colocado grandiosamente, as pessoas, eu tenho que fazer caridade, a caridade é muito, muito importante. Sim, ela é importante. Mas qual é a verdadeira caridade? O que nós, médiuns, precisamos fazer para que nós nos libertemos? Porque se eu venho compromissada, que eu venho cheia de problemas, venho com a falência, venho com a queda, venho com a dor, venho com a doença, venho com as imperfeições, venho com tudo isso para dentro do meu lar, é aí que entra a mediunidade. A mediunidade, ela é particular e íntima. A mediunidade, ela não é para fora como nós aprendemos. A mediunidade é usada para nós. De milhões de médiuns, virão alguns médiuns expoentes. Alguns. Nós temos Chico, nós temos Divaldo, mas eles são raríssimos. Então, na maioria, quase que 99%, nós somos médiuns familiares. Familiares. Nós não somos médiuns para o externo. E aí começa a jornada do médium. O médium é a solução. O médium é a reforma. É o médium que muda. É o médium que modifica. E eu gostaria de falar, porque aqui tem uma quantidade muito grande de mulheres, tem os homens aqui, mas eu vou falar primeiramente das mulheres. Nós, mulheres, no nosso perispírito, na nossa organização espiritual, nós temos duas forças dinâmicas da natureza, que é a força de atração e a força de repulsão. Então, essas forças são normais. Então, nós temos essa força dentro de nós. E quando o médium conhece essa força, ele trabalha com precisão com este conhecimento. Porque se eu sei que eu posso atrair e, ao mesmo tempo, eu posso expulsar, então eu tenho uma técnica de autolimpeza natural, simplesmente natural. Eu absorvo o fluido mal, ruim, doente, vírus ou bactérias, e automaticamente eu posso expulsar, eu posso limpar. Mas nós, mulheres, temos algo muito mais especial que Deus deu para a mulher. A nossa força dinâmica é a força de expulsão. Como? Por isso que nós, mulheres, somos diferentes do homem. Nós somos diferentes, porque estamos dentro da criação divina. Então, a mulher tem a força dinâmica de expulsão. Então, quando a mulher ela está orientada, ela está esclarecida, ela tem o conhecimento da sua mediunidade, da sua potencialidade e da sua força, a mulher ela pode solver o mal com alta precisão, porque a mulher ela tem essa capacidade de fazer isso. Deus nos deu, porque nós somos educadora, nós somos instrutoras,
Nós somos a proteção do lar, a proteção da família, a proteção dos filhos. Então, quando tem uma coisa errada, equivocada, que não está certo, nós, médiuns femininos, temos a capacidade de modificar. E é isso que o médium tem que aprender. Nós podemos modificar. Então, se existe uma coisa errada, nós, mães, em qualquer situação, nós podemos solver com a nossa mente, porque nós somos esta força dinâmica de modificação, que é a força de repulsão. Então, usando essa força de repulsão, nós somos capazes de modificar. Então, vou procurar passar de uma maneira mais simples para você me entender. Então, se nós temos um filho e que ele tem um defeito, nós, mães, somos capazes de adentrar e expulsar o erro com uma facilidade muito grande quando nós temos esse conhecimento. Então, a mulher, mãe, ela é a educadora. Quando tem alguma coisa que ela sabe que não está certa, e ela não vacila nos seus ideais, e ela coloca com responsabilidade, ela modifica, ela transforma. Assim também, a mulher pode mudar o ódio, a raiva, a inveja, a falência, a queda, as drogas, as prostituições, tudo que tiver equivocado. Porque nós temos essa força dinâmica dentro de nós, e que vocês vão aprender no longo do caminhar. Quem é o homem? O homem é a força de atração. O homem tem uma força gigantesca de atração. Por isso que os homens se reúnem com facilidade e quando eles falam assim, vamos fazer uma ponte, vamos fazer um castelo, vamos fazer... Eles unem força masculina e eles constroem. Porque eles têm essa força de juntam os amigos, juntam os companheiros, eles juntam, eles têm uma facilidade de fazer esse trabalho em conjunto. Em conjunto, os homens realizam. Então, quando um grupo de homens, eles se propõem com as ideias, com a força, com aquela abnegação e aquela coragem deles, os homens unidos constroem muita coisa, porque eles são uma força que agrega, que junta, que constrói. E nós, mulheres, somos o inverso. Por isso que todo mundo se assusta com nós mulheres, porque nós mulheres, quando nós chegamos, acabamos com a festa. Pode observar. A mulher, ela não gosta de uma coisa, ela pode dar um grito, então ela solve, porque ela tem essa capacidade, porque Deus nos deu isso daí. Só que nós temos que ter sensatez, equilíbrio, coragem, abnegação, luta e trabalho. Porque senão nós ficamos desequilibradas. Porque pode observar que a mulher que ela tem aquela força dinâmica dentro dela, ela transforma qualquer ambiente. Mas quando a mulher desconhece isso, ela não o realiza. Então, o homem atrai tudo aquilo que ele precisa. E a esposa, a mulher, a filha, é aquela que desintegra tudo aquilo que está equivocado. Tudo aquilo que não pode ter. Então, a mulher tem essa força que você precisa, como médium, aprender a trabalhar com essa força dinâmica da sua alma. A mulher não é passiva e nem o homem. Só que o homem junta e a mulher espalha. Então, se nós quisermos espalhar o bem, espalhar a bondade, espalhar o trabalho, espalhar o crescimento,
espalhar o que nós temos essa capacidade. E o homem tem essa capacidade de juntar e agregar o que ele precisa. Então, dentro desse potencial da alma, é que nós vamos aprender a trabalhar dentro de nós. Saber o que somos e o que podemos e vamos fazer. Então, vamos colocar: eu sou médium, eu estou aprendendo, eu estou em aprendizado, eu estou buscando algo para mim crescer. Então, o que eu, mulher, vou fazer? Todo o seu objetivo em relação à sua família, você vai mudar e você vai reformar. Por esta razão, a mulher, que ela traz a mediunidade dela, ela é capaz de auxiliar o crescimento da sua família. Porque a mulher é capaz de tirar toda a maldade e colocar todo o bem. Porque quando nós queremos colocar o bem, eu puxo, eu uso uma força que eu tenho dentro de mim de atração. E eu posso atrair tudo para mim. Então, a gente vê, o universo, nós atraímos o universo. Quer dizer, eu penso e eu realizo. Eu quero e eu faço. Mas a mulher, por esse seu potencial educador, ela transmuta tudo. O mal, ela transmuta em virtudes. Quem conhece a prece de Francisco de Assis sabe disso, que o ódio pode ser transformado em amor. O que é isso? Quer dizer que essa partícula escura, negra, triste, depressiva, angustiada, a mulher tem uma capacidade de autolimpeza. Ela é capaz de limpar e ela é capaz de trazer os fluidos curadores e benevolentes para curar. Então, se eu conheço o que sou, o que vou fazer, meu objetivo como médium, eu começo a crescer. Porque o que você não pode fazer, e eu farei e vou falar bastante mesmo, e não vou te permitir, quanto jovem na sua mediunidade, é você trabalhar para os outros. Você trabalhar para os outros. Essa famosa caridade que você ouve. Ai, o médium tem que fazer caridade. Então, para aí, para aí. Por quê? Porque quando um médium noviço, aprendiz, desconhece as leis universais, ele se complica. Como? O médium noviço acha que ele pode ajudar Deus e o mundo. Primeira coisa que tem dentro dele. Ele quer inventar que ele vai fazer caridade. É uma coisa fantástica dentro dele. Quando esse médium, quer no centro, quer aonde ele estiver, na casa dele, e ele se propõe, ai, coitada da minha vizinha, ela está brigando com o marido, a casa dela está um caos, meu Deus do... E você é médium. Eu preciso ajudá-la. Quando você orar pela vizinha, você vai lá, médium, você nunca esqueça disso que eu estou falando para você. Essa é uma realidade pouco falada. Você entra na casa da vizinha e você vai puxar toda a desgraça da vizinha para você. Porque é isso, você vai e puxa. Então, é a lei que vai lá e vem aqui de atração e repulsão. Você atrai e a repulsão você vai lá. Quando você chega lá, todo aquele fluido de ódio, de raiva, de vingança, de briga, discórdia, desunião, desafeto, aquele está pegando fogo, você vai puxar para você. Quando você puxar para você, porque é um processo natural, você vai fazer isso pelo telefone,
Você vai puxar isso no supermercado? Você vai puxar quando você for dentro de uma loja? Você vai puxar quando você for na casa de uma pessoa chata? Aonde você for, você vai puxar isso. Porque é um processo natural nosso. E aí, o médium, com aquela vontade de fazer caridade, ele vai machucar a sua casa, vai machucar os seus filhos, vai machucar o seu lar, vai machucar a sua família. Não estou dizendo que você daqui 10 anos não possa fazer isso. Agora não, porque você vai trazer, e você sabe tirar? Você sabe desmagnetizar esse ódio? Você sabe tirar essa raiva? Você sabe tirar essa vingança? Você sabe tirar esse falatório, essa loucura, essa doideira? Você sabe tirar? Essa é a questão. Esse é o conhecimento. Se você não sabe tirar, você não pode fazer. Porque para fazer isso, o médium tem que ter um potencial energético de conhecimento, de forças vitais e equipes de trabalho. Então, o médium, ele não trabalha sozinho. Ele não trabalha. Ele precisa da sua equipe de trabalho, dos seus protetores, do seu anjo de guarda, para realizar com êxito esse trabalho. E a maioria dos espíritas, não estou equivocada, querem fazer a caridade sem o estudo científico da alma, sem o estudo científico dos compromissos que ele veio fazer. E esse tempo em que nós nos metíamos em coisas erradas, já passou. E se você observar, você vai ouvir isso que eu estou falando agora. Aqueles médios antigos que cuidavam da vida dos outros, não ficou nenhum. É estatística. É estatística o que eu estou falando. Você pode ver que aqueles médios que se ocuparam e ficaram, ou quer um trabalho de obsessão, ou quer fazer assistência na rua, onde ele quiser, você pode ver que ele não conseguiu. Porque ele acaba trazendo para ele, e esse problema que ele traz para ele, ele não sabe tirar. Então, enquanto você não souber tirar de você, resolver os seus problemas, não tem como você ainda atender o de fora. Por mais que você vai falar assim, nossa, Araci, isso não é caridade. Como que você vai falar isso? Se a caridade Sim, fazer caridade, mas fazer caridade com aquilo que você tem. Porque se você se intrometer na vida dos outros e não souber tirar, você vai procurar outro médium para te ajudar. É assim que faz. O médium aprendiz é essa vidinha dele. Ele vai se intromete na vida dos outros, aí ele fica passado da cabeça, aí ele corre, vai num terreiro, vai alguém para benzer ele, para ele tirar a perturbação dele. Porque ele não entendeu ainda que ele puxa isso para ele. Se você for uma boa aluna, um aprendizado técnico e correto, com 3, 4 anos, você ficará boa. Olha, eu estou dizendo 3, 4 anos. Isso se você for um médium responsável, com conhecimento daquilo que eu estou falando. Porque você, primeiro, precisa desenvolver-se os seus protetores. Antes de qualquer coisa na sua vida, você tem que saber quem é seu anjo guardião. Eu perguntaria para esse grupo: você sabe quem é seu anjo guardião? Já falou com seu anjo guardião? Essa é a base da doutrina espírita. Básico, básico. Toda a doutrina dos espíritos fala onde você abrir e ler, livro dos médiuns, livro dos espíritos, tudo. Quem é que te orienta e te protege para você não se equivocar-se? Seu anjo guardião. E o que falta para nós, espírita, é esse contato com o anjo guardião. Isso não se ensina, isso não se fala.
Mas eu aqui estou falando, você vai ter que chamar todo dia seu anjo guardião, porque é o espírito que mais te ama, que mais te protege, que mais gosta de você. É o que veio para te auxiliar a tirar 10. Então, não importa se esse espírito vem até você. Primeira coisa, médium, tira seu preconceito. Se você é aquela espírita cheia de preconceito, você começa a derrubar o seu preconceito. Porque os espíritos que vêm até nós, eles não se preocupam com o nome que eles vão ser usados, mas a missão que será cumprida. Então, um espírito que vai te proteger, te auxiliar, ele não se preocupa se você vai chamá-lo de índio, de caboclo, de preto velho, de hindu, de africano, de indiano, se ele vai ser um samurai, se ele vai ser um maia, um inca, um pele vermelha. Isso não importa para o espírito, o nome que lhe é dado. Da mesma forma que de reencarnações e reencarnações, nós recebemos vários nomes. Nós temos não sei quantos nomes de vidas e vidas passadas. Da mesma forma é o espírito, o anjo guardião. Então, ele, o anjo guardião, pode vir com o nome que ele quiser. De José, de Maria, de Benedito, o que ele quiser. E assim, da mesma forma, serão os índios, caboclos. Outro ponto importante será o espírito familiar. Quem é o espírito familiar? É o pai, é a mãe, é um tio, é um filho, é uma avó, é uma bisavó. Esses espíritos familiares têm o compromisso de proteger a família. Eles são fundamentais na nossa educação, porque o espírito familiar, ele está constantemente ao redor da família. Então, ele sabe a quem reencarnou no seio daquela família, qual é o compromisso daquela família, o que vieram fazer aqueles espíritos. Então, o espírito familiar, às vezes, ele não tem uma grande evolução espiritual, mas ele tem o conjunto da família, ele entende a família, ele entende os defeitos e como corrigi-los e como auxiliá-los. Então, o espírito familiar é outro ponto essencial. Anjo guardião, espíritos familiares. Então, você não se preocupa. E não seja que, eu não gosto de índio, eu não gosto de negro. Gente, se o espírito é esse que vai te ajudar, de acordo com o espírito, gente. O que importa é a qualidade moral do espírito. O que ele é, o que o espírito é. Não importa o nome que ele dá. Isso é um preconceito, porque você tem um preconceito pelo nome e não pela aura espiritual do espírito. E o espírito, quanto melhor, maior ele for, mais singelo ele é, mais simples ele é. Os espíritos educadores são simples, são singelos, são educados, te compreendem e deixam você fazer o que você quiser. É mais ou menos assim. Diferente do nosso obsessor. Nosso obsessor é metido, é dono do mundo, acha que pode, que faz, que pica, que amarra, que faz isso e nós temos que obedecê-lo. Então, a diferença de postura de um espírito bom é a meiguice, a instrução e a orientação. Os maus espíritos são agressivos, mentirosos, hipócritas, falsários, faz tudo para nos enganar e fingir que são bons. Essa escala espírita, ela é fundamental na educação da nossa mediunidade. O que eu estou fazendo é um apanhado de fatos importantes para você, médium, para você saber o que você vai percorrer.
O que que você vai encontrar para você, médium? Para você. Não estou aqui dizendo que no futuro você não seja um dirigente espírita, seja o que for. O que eu estou dizendo é que no início da nossa preparação, da nossa mediunidade, ela precisa de uma educação rígida sobre mim mesma, porque eu tenho que preparar a mim para fazer um bom trabalho para a minha família. Quando o médium consegue realizar com êxito o trabalho familiar dele, ele consegue ser um bom dirigente de um centro espírita. Porque se ele souber como que ele auxilia a família, o filho, o filhinho, toda a problemática familiar, ele saberá como ensinar no centro espírita essa educação da mediunidade. Porque se ele não cuidar da família dele, ele não será um bom dirigente. Olha o que eu estou falando, hein? É sério o que eu estou falando. Porque se tiver erro na educação familiar, ele terá erro no centro espírita. 2 e 2 são 4. Então, quando o médium, ele aprende, porque o aprendizado da mediunidade é dentro do nosso lar. É dentro do meu lar que eu vou encontrar a discórdia, a desunião, o desafeto, o obsessor, os espíritos que querem me levar à falência, os espíritos que querem me levar à queda, os espíritos que querem levar a bebida, a droga, a prostituição. Então, essa minha pesquisa, como retirar esses espíritos, como curar, como aliviar. Então, um médium que ele tem um preparo técnico familiar, ele não vai errar como dirigente de um centro espírita. Porque para nós sermos um dirigente, nós temos que nos preparar com alta precisão e sem erro o caminho a percorrer para poder ensinar. Porque o centro espírita é a nossa casa, só que a nossa casa é o primeiro local de aprendizado. O segundo local está dentro do centro espírita. Então, quando nós, médios, aprendemos a perdoar na casa, a compreender, a suportar, a ensinar, a orientar, a trazer os filhos 1000 vezes, a família 1000 vezes, quando nós formos dirigentes, nós seremos essa mesma pessoa. Seremos capazes de suportar, seremos capazes de ensinar, resolver as fofocas, as discórdias, as desuniões, os conflitos. Por quê? Eu aprendi dentro do meu lar. Então, o lar são futuros verdadeiros espíritas. Se nós quisermos essa continuidade da paciência, da abnegação, da luta, do trabalho, meu trabalho primeiro dentro do meu lar. Essa é a sua grande escola. E é isso que eu quero ensinar. Porque, de ordem geral, no nosso passado, eu que estou aqui de cabelo branco e muitos outros, nos ensinaram: você precisa fazer caridade. Eu estou falando de mim mesmo. Aí a gente dá comida, dá docinho, dá bolinho, dá agasalho, dá comida, faz um monte de coisa. Eu fui uma delas que passei muitos anos fazendo isso. Só que isso, por toda a caridade que eu fiz, que nem vou contar quanto, porque é muito, aí não resolveu o meu problema familiar. Não tirou os meus obsessores. Não resolveu as quedas morais e espirituais. Não resolveu o meu problema kármico, vamos chamar assim, né? De karma, que kármico não existe. Nós, espírita, viemos com problema para solucionar. Nós não viemos aqui, por exemplo, a passar pela pobreza. De jeito nenhum. Prova da pobreza você tem que solucionar. Você tem que trabalhar e resolver deixar de ser pobre e miserável. Se você nasceu aqui com dificuldades,
Você veio aqui para superar as dificuldades, que era onde você tenha voltado. Se você veio aqui para cuidar dos animais, você vai ter que aprender. Se você veio aqui para cuidar dos filhos, você vai ter que aprender. Então, você tem que tirar 10, não importa a missão que você veio fazer. É importante que você saiba como fazer. Então, esse trabalho da mediunidade é para nos preparar profundamente como solucionar os nossos problemas. Outro ponto básico que tem muito erro dentro da doutrina é os bens materiais. Então, a pessoa nasce aqui com a prova da falência. Por quê? Porque ela já vem falindo, já errou, e já vem com essa falência por sucessivas e sucessivas reencarnações. Será que ela veio e nós voltamos aqui para falir de novo? Ou viemos aqui para acertar com os nossos obsessores e adversários familiares, inimigos familiares, para resolver o problema? Nós viemos aqui para resolver o problema da falência. Nós voltamos aqui para resolver o problema da queda. Nós voltamos aqui para parar com a guerra. Nós voltamos aqui para solucionar os conflitos de família. Então, você observa que sempre quando se toca de herança, divide, separa, desune. Então, nós, médios, temos que socorrer os espíritos vinculados à nossa família antes de virar o conflito, porque eles voltam todos. Quando um espírito familiar ele desencarna, ele deixa aquela gama de espíritos, ou ele socorreu, ou ele não socorreu. Se nós socorremos, vai dar tudo certo. Se não foi socorrido, ele o fará na próxima reencarnação. Então, ele voltará para fazer aquilo que não foi feito. É assim, sempre será assim. Nosso retorno. E a mediunidade é essa luz. Então, eu, médium, tenho que, primeiramente, cuidar de mim. Aprender todo o meu potencial, toda a minha luz, como trabalhar com toda essa energia, trabalhar com as forças superiores, trabalhar com os elementares, trabalhar com tudo que tiver de elemento que venha me auxiliar, para que eu tire 10. A mediunidade é ser um bom aluno. Porque se você me tirar 2 ou 3, você vai voltar de novo. E pode ser que não seja eu a sua professora, pode ser que seja outra mais brava do que eu, tá? Porque se você não fizer o que você tem que fazer, você vai morrer e vai nascer de novo. Então, eu diria, com certeza, vamos fazer tudo certinho, tudo bonitinho, para realizar com êxito. Essa é a minha proposta. Eu quero ensinar. Eu quero ensinar. Ensinar a encontrar a paz, a alegria, a felicidade, a esperança e o êxito no trabalho. Você vai falar, nossa, Araci, mas é difícil. Ai, como que... Eu sei que é difícil. Eu também passei por isso. Também, quantas vezes na minha vida parecia que não tinha porta e nem janela, era tudo fechado. Porque é um meio de aprendizado. Porque quando está tudo fechado, a gente fala assim, abre uma portinhola para mim, porque eu quero sair. Porque é isso. Mas eu preciso saber que existe uma portinha, que existe uma portinhola, que existe como tirar a tranca, que existe como abrir o sol para entrar. E quando eu não sei, eu entro em depressão, em tristeza, em angústia. E é isso que nós não podemos fazer. Nós temos que curar a nossa alma. A nossa alma tem que estar luminosa, tem que estar forte, tem que estar corajosa.
E quando nós aurimos essa coragem, essa abnegação, nós nos tornamos fortes. Nós somos guerreiros. E guerreiros seremos, porque nós estamos em evolução. Não dá ainda para sermos santos. Não dá. Essa santidade que a gente almeja, talvez esteja no mundo de regeneração. Mas aqui não, aqui é uma luta constante, aqui é difícil, aqui é complicado. Só que a gente consegue e pode conseguir com êxito. Eu tenho certeza absolutamente disso.